A vovó alimentava um sem-teto em segredo. Um dia, 3 Mercedes chegaram à sua casa. Seja bem-vindo e aproveite a história. O frio de São Paulo mordia com força naquela manhã de dezembro. As primeiras luzes rasgavam a escuridão quando Dona Mercedes Silva ajeitou seu velho chale sobre os ombros e pegou a sacola de tecido desgastada que repousava sobre a mesa da cozinha. Dentro, cuidadosamente embrulhados em papel alumínio, iam 2 pacotes. Um continha seu próprio almoço, simples, mas suficiente. O outro, ainda fumegante, era para ele. Ninguém na vizinhança da Vila Madalena prestava atenção naquela mulher de 72 anos, com seu coque grisalho sempre impecável, apesar das circunstâncias, enquanto percorria as vielas de paralelepípedos com aquela determinação silenciosa que só possuem aqueles que viveram o suficiente para entender o verdadeiro valor das pequenas coisas. O relógio da praça marcava 6h30 quando Dona Mercedes dobrou a esquina para o beco atrás do antigo teatro abandonado. Suas articulações protestavam a cada passo, mas ela seguia em frente. Fazia isso todos os dias, sem exceção, há 8 meses. No fundo, sob um abrigo improvisado de papelões e uma lona rasgada, distinguiu a figura encolhida de um homem. Aproximou-se, sem fazer barulho, como se temesse assustar um animal ferido. "Bom dia, Antônio", disse suavemente, agachando-se apesar da dor nos joelhos. "Trouxe torta de frango hoje. Ainda está quentinha." O homem levantou o olhar. Seu rosto, curtido pela intempérie e marcado por uma barba espessa e grisalha, se iluminou com um sorriso que contradizia a miséria do seu entorno. Seus olhos, de um azul profundo, que Dona Mercedes sempre achava surpreendente, conservavam um brilho de dignidade que a vida na rua não havia conseguido arrebatar. "Dona Mercedes", sussurrou com aquela voz rouca que parecia polida pelo tempo e pelas intempéries. "A senhora é um anjo, o único anjo neste inferno." Ela negou com a cabeça enquanto lhe entregava o pacote. Suas mãos, enrugadas e manchadas pela idade, roçaram as do homem momentaneamente. Estavam geladas. "Dormiu alguma coisa esta noite?" perguntou, preocupada com as profundas olheiras que emolduravam seus olhos. Antônio desenrolou o pacote com reverência, como se estivesse segurando um tesouro. "O suficiente", mentiu. "As noites estão ficando mais frias, mas já passei por piores." Dona Mercedes assentiu, sabendo que mentia para não preocupá-la. Sentou-se ao seu lado, ignorando a sujeira do chão. Todas as manhãs compartilhavam esse ritual. Ela trazia comida, ele aceitava com gratidão, e por alguns minutos conversavam como 2 pessoas normais, não como uma aposentada com o mínimo para viver e um morador de rua que o mundo havia esquecido. "Como está seu filho? Ele ligou?" perguntou Antônio entre as mordidas, saboreando a torta como se fosse o manjar mais requintado. Dona Mercedes desviou o olhar para o muro descascado à sua frente. "Não, ainda não, mas com certeza ligará em breve. Ele está muito ocupado com o trabalho na Alemanha." Mesmo aos seus próprios ouvidos, a desculpa soava vazia depois de repeti-la por 3 anos. Antônio assentiu, sem pressionar. Ele nunca fazia isso. Talvez porque entendia a dor de ser invisível, de que sua ausência não alterasse o curso do mundo. Dona Mercedes o tinha encontrado por acaso, uma manhã em que saiu mais cedo para pegar alguns remédios na farmácia de plantão. O viu revirando uma lixeira com aquela dignidade silenciosa que a havia impactado desde o princípio. Sem pensar 2 vezes, ofereceu a metade do seu café da manhã. Desde então, preparar 2 refeições se tornou parte da sua rotina. "E o senhor tomou os remédios para a pressão?" perguntou Antônio, limpando as migalhas da barba com um gesto meticuloso. Dona Mercedes sorriu, comovida por sua preocupação. Era curioso como aquele homem, que não tinha nada,
Sempre encontrava espaço para se preocupar com ela. Sim, embora cada dia estejam mais caros, no mês que vem talvez tenha que escolher entre os remédios ou a conta de luz. Disse sem autocomiseração, como quem comenta sobre o clima. Antônio franziu a testa. Não gosto que a senhora passe frio, dona Mercedes. E eu não gosto que você passe fome, Antônio, retrucou ela com firmeza. Então, estamos quites. O silêncio que se seguiu era confortável, como só pode ser entre duas pessoas que aprenderam a encontrar consolo na presença do outro. Depois de alguns minutos, dona Mercedes levantou-se com dificuldade. Amanhã trarei feijoada. Está frio o suficiente para isso, não acha? Antônio assentiu, seus olhos brilhando de antecipação. Será um banquete. Dona Mercedes ajeitou o chale, preparando-se para enfrentar o vento cortante. Antes de partir, tirou do bolso um par de luvas velhas, mas limpas. Toma. Eu remendei um pouco, mas ainda vão aquecer. Ele as aceitou com as mãos trêmulas. Não deveria... interrompeu ela. Eu tenho de sobra. Era mentira, é claro. Eram suas únicas luvas, mas suas mãos enrugadas haviam suportado muitos invernos. Talvez pudessem resistir a mais um. Enquanto se afastava pelo beco, dona Mercedes não viu a lágrima solitária que escorria pela bochecha de Antônio, nem como ele guardou uma das luvas no bolso, enquanto colocava apenas a direita, querendo preservar ao menos uma parte do presente. O que nenhum dos dois podia imaginar é que aquele simples ato de bondade, repetido dia após dia, em um canto esquecido de São Paulo, estava prestes a mudar suas vidas para sempre. O apartamento de dona Mercedes era pequeno, mas impecável. Localizado em um prédio antigo, com fachada descascada, era composto por uma sala de estar-jantar minúscula, uma cozinha estreita, um banheiro e um quarto mal cabendo, uma cama de solteiro e um guarda-roupa. As paredes, pintadas de branco já amarelado pelos anos, estavam decoradas com fotografias em molduras simples. Dona Mercedes, junto a um homem de expressão séria, mas olhos amáveis. O mesmo casal, anos depois, com uma criança pequena entre eles. E, finalmente, essa mesma criança, já adulto, com toga e chapéu de formatura. Todas as noites, antes de dormir, dona Mercedes repassava essas imagens com os dedos, como se quisesse manter vivas as lembranças através do toque. Especialmente a do seu filho Tomás, a quem não via pessoalmente há mais de 3 anos, quando ele tinha ido para Berlim para um trabalho promissor em uma empresa de engenharia. Naquela noite de dezembro, dona Mercedes sentou-se em sua poltrona, gasta em frente à pequena estufa elétrica que mal conseguia aquecer o quarto. Sobre o seu colo repousava uma carta amassada de tanto ler, datada de mais de 2 meses atrás. Era a última comunicação de seu filho. Mamãe, as coisas vão bem por aqui. O trabalho é exigente, mas gratificante. Mandarei dinheiro para a senhora no mês que vem. Não se preocupe comigo, estou bem. Ligo em breve. Com carinho, Tomás. Não havia mandado dinheiro. Não havia ligado. Dona Mercedes dobrava e desdobrava a carta enquanto seus pensamentos vagavam para Antônio. Se perguntava se ele estaria com frio, se as luvas seriam suficientes, se teria conseguido algo mais para comer naquele dia. A preocupação com ele deslocava momentaneamente a dor pela ausência do filho. Uma batida na porta interrompeu suas divagações. Dona Mercedes franziu a testa, confusa. Já eram quase 10 da noite e nunca recebia visitas, especialmente aquelas horas. Com cautela, aproximou-se da porta. Quem é? Perguntou sem abrir. Sou a Carmen, do 202, respondeu uma voz feminina. Desculpe a hora, dona Mercedes, mas chegou uma encomenda para a senhora e o porteiro deixou comigo. Dona Mercedes abriu a porta. Carmen, uma mulher de meia idade com expressão amável, lhe estendeu uma caixa pequena. É da Alemanha, observou.
Carmen, com um brilho curioso no olhar. Dona Mercedes pegou o pacote, sentindo que o coração dava um solavanco. Obrigada, Carmen. Muito gentil. Quando fechou a porta, suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a caixa. Por um momento, a esperança iluminou seu rosto. Seria do Tomás? Ele finalmente tinha se lembrado dela? Talvez fosse um presente antecipado de Natal. Com dedos trêmulos, desfez a embalagem. Dentro havia uma pequena caixa de metal e uma nota escrita à máquina. Prezada Senhora Silva, lamentamos informar que alguns pertences de seu filho Tomás foram esquecidos em seu antigo apartamento. Como ele não deixou endereço de reenvio quando saiu há 6 meses, enviamos à senhora estes objetos. Atenciosamente, Administração de Imóveis Kreuzberg. Dona Mercedes deixou-se cair na poltrona, com a caixa metálica agarrada contra o peito. 6 meses? Tomás tinha saído do apartamento há 6 meses e não tinha lhe dito nada. O ar abandonou seus pulmões como se tivesse recebido um golpe físico. Com mãos trêmulas, abriu a caixa. Continha um relógio que ela tinha dado a Tomás em sua formatura, uma velha fotografia de família e um pequeno caderninho de endereços. Nada mais. Nem uma pista sobre onde poderia estar agora seu filho, nem porque tinha desaparecido sem lhe dizer nada. Aquela noite, Dona Mercedes chorou em silêncio, abraçando a caixa como se fosse a única coisa que lhe restava de seu filho, porque talvez percebeu com horror realmente fosse. Na manhã seguinte, levantou-se como sempre às 5. Seus olhos estavam inchados e doía a cabeça. Mas mesmo assim, preparou 2 refeições, uma para ela e outra para Antônio. A rotina, disse para si mesma, era a única coisa que a mantinha à tona agora. Enquanto cozinhava a feijoada prometida, seus pensamentos vagavam. Talvez devesse tentar contactar algum dos amigos de Tomás, embora fizesse anos que não sabia deles. Talvez até devesse denunciar seu desaparecimento, embora a ideia de que a polícia considerasse que um homem de 35 anos tinha todo o direito de desaparecer da vida de sua mãe sem dar explicações lhe parecesse humilhante. Quando chegou ao beco, Antônio não estava em seu lugar habitual. Dona Mercedes sentiu uma pontada de preocupação. Teria acontecido algo com ele? Teria encontrado um abrigo melhor para o frio? Ou simplesmente teria partido, como pareciam fazer todas as pessoas importantes em sua vida? Antônio, chamou, avançando para o canto onde costumava dormir. O monte de papelões estava lá, e a lona, mas não havia sinais do homem. Dona Mercedes deixou o pacote de comida em seu lugar habitual e esperou por quase meia hora. Mas Antônio não apareceu. Finalmente, com o coração pesado, partiu, prometendo voltar mais tarde. Retornou ao meio-dia, mas o pacote ainda estava intacto. E novamente à tarde, com o mesmo resultado. O medo começou a crescer em seu interior. Nos 8 meses em que mantinham aquela rotina, Antônio nunca havia faltado, nem uma vez. Aquela noite, o apartamento de Dona Mercedes parecia mais vazio e frio do que nunca. Sentada em frente à janela, contemplava a rua iluminada por postes mortos, enquanto 2 ausências pesavam sobre seus ombros. A de seu filho, que a havia abandonado sem explicação, e agora a de Antônio, cujo paradeiro desconhecia. Talvez seja o meu destino, murmurou para si mesma, ficar sozinha, mas no fundo do seu coração, uma voz teimosa se negava a aceitá-lo. Amanhã, prometeu, perguntaria aos comerciantes da região. Alguém devia ter visto Antônio. Alguém devia saber alguma coisa. O que Dona Mercedes não podia imaginar é que, enquanto ela se debatia na preocupação, em um hospital nos arredores de São Paulo, um homem com barba grisalha e olhos intensamente azuis sussurrava em seu delírio febril um único nome: Mercedes.
Se você está gostando da história, escreva 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos como este. Se não, escreva 0. Me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. 3 dias se passaram sem notícias de Antônio. Dona Mercedes tinha percorrido as ruas próximas, perguntado em lojas, a outros moradores de rua, até mesmo à polícia local, mas ninguém parecia saber ou se importar o que tinha acontecido com um mendigo a mais. Todas as manhãs continuava levando comida ao beco, deixando-a no mesmo lugar, com a esperança de que Antônio retornasse e a encontrasse. Todas as tardes, voltava para descobrir que a comida ainda estava intacta, às vezes bicada por pombos, mas claramente sem ser tocada por mãos humanas. Na véspera de Natal, São Paulo se enfeitava para as festas. Luzes multicolores penduravam sobre as ruas, as vitrines transbordavam de ofertas tentadoras, e o aroma de castanhas assadas e chocolate quente impregnava o ar. Mas para Dona Mercedes, a cidade nunca tinha parecido tão hostil e solitária. Naquele dia decidiu levar a Antônio algo especial. Um pequeno panetone caseiro e um cachecol novo que havia comprado com suas poucas economias. Talvez, pensou com um fio de esperança, isso fosse gerar um milagre natalino e ele estaria lá, esperando por ela com seu sorriso resistente. Ao dobrar a esquina do beco, seu coração deu um solavanco. Havia movimento no canto habitual de Antônio. Acelerou o passo, ignorando a dor nos joelhos. «Antônio!» chamou com voz trêmula de emoção. Mas não era ele. Um jovem desconhecido estava revirando os papelões e a lona, jogando tudo para o lado com gestos bruscos. Ao vê-la, incorporou-se, surpreso. «O que faz aqui, vovó?» perguntou. Desconfiado, Dona Mercedes apertou a sacola contra o peito. «Procuro meu amigo, o homem que dormia aqui». O jovem soltou uma risadinha áspera. O velho louco, levaram ele faz dias, estava quase morto quando o encontraram. O mundo pareceu parar sob os pés de Dona Mercedes. «Quem o levou? Onde ele está?» O rapaz encolheu os ombros. «Uma ambulância. Estava delirando, dizendo coisas estranhas. Acho que levaram para o hospital do Ipiranga, mas não sei. Nós não costumamos voltar de lá.» «Nós?» Dona Mercedes olhou-o com mais atenção. Não tinha mais de 20 anos com a roupa suja, mas não rasgada. Seus olhos tinham aquele brilho febril que ela vira em dependentes químicos. «Os da rua», respondeu ele com simplicidade. «Quando te levam, ou volta pior, ou não volta. As coisas são assim.» Dona Mercedes ficou imóvel, processando a informação. Antônio estava em um hospital. Vivo, pelo menos há alguns dias. Precisava encontrá-lo. «Obrigada», disse ao rapaz, e entregou a sacola com o panetone e o cachecol. «Feliz Natal!» Ele a olhou com espanto, depois pegou a sacola com um gesto quase reverencial. «Obrigado, vovó. Que Deus a abençoe.» Dona Mercedes não perdeu tempo. Apesar da idade e do cansaço, percorreu as 5 paradas de ônibus até o hospital do Ipiranga. O edifício imponente erguia-se à sua frente, intimidante com suas múltiplas janelas e o fluxo constante de pessoas entrando e saindo. As pernas tremiam enquanto subia os degraus em direção à entrada principal. Na recepção, uma enfermeira jovem atendeu-a com expressão cansada, mas amável. «Procuro um homem», explicou Dona Mercedes. «Não sei o sobrenome, só que se chama Antônio. Trouxeram ele há uns dias. Ele é morador de rua.» A enfermeira olhou-a com compaixão. «Sinto muito, senhora, mas sem sobrenome é difícil. Além disso, só podemos dar informações a familiares diretos.» «Eu sou o mais próximo de família que ele tem», insistiu Dona Mercedes, com lágrimas nos olhos. «Por favor, é véspera de Natal.» Algo em seu desespero deve ter comovido a enfermeira, porque depois de hesitar um momento, digitou algo em seu computador. «Sabe quando exatamente o trouxeram?»
Há 3 ou 4 dias, acho. Tem uns 70 anos, barba grisalha, olhos azuis muito intensos. Morava em um beco perto do antigo Teatro Municipal. A enfermeira continuou digitando, depois parou e franziu a testa. Espere um momento, disse, e desligou o telefone. Falou em voz baixa, assentindo ocasionalmente, lançando olhares furtivos para Dona Mercedes. Finalmente, desligou. Senhora, pode me dizer seu nome? Mercedes Silva. A enfermeira empalideceu visivelmente. Acompanhe-me, por favor. Desconcertada, Dona Mercedes seguiu a enfermeira por corredores intermináveis. Subiram em um elevador até o 4º andar, uma área que parecia mais tranquila e melhor equipada do que a entrada principal. O que está acontecendo? Perguntou Dona Mercedes, cada vez mais confusa. Antônio está aqui? Ele está bem? A enfermeira não respondeu. Parou em frente a uma porta fechada onde um homem de terno conversava com um médico. Ao vê-la chegar, ambos interromperam a conversa. É ela? Perguntou o homem de terno, em tom baixo. A enfermeira assentiu. Diz que se chama Mercedes Silva. O homem aproximou-se dela com um sorriso educado, mas cauteloso. Senhora Silva, meu nome é Dr. Carlos Oliveira. Sou advogado. Gostaria de conversar com a senhora sobre Antônio. O coração de Dona Mercedes acelerou. Aconteceu alguma coisa com ele? Por favor, só quero vê-lo. O médico se aproximou então. Senhora Silva, o paciente está estável agora, mas sua condição era crítica quando chegou. Sofria de pneumonia severa e desnutrição. O que nos surpreendeu foi que, em seu delírio febril, repetia constantemente seu nome. E isto, acrescentou o advogado, tirando algo do bolso. Era um dos guantes que Dona Mercedes dera a Antônio, com um papel dobrado dentro. Nele, com letra trêmula, mas legível, estava escrito: Mercedes Silva, Rua das Acácias 23, apto 202. Ele anotou meu endereço, murmurou ela, comovida. Há algo mais que a senhora precisa saber, continuou o advogado com expressão séria. O homem que a senhora conhece como Antônio, seu verdadeiro nome é Antônio Serrano Vidal. Dona Mercedes piscou, confusa. O nome lhe parecia vagamente familiar, mas não conseguia situá-lo. E o que isso significa? Perguntou. Senhora Silva, o Dr. Antônio Serrano Vidal foi um dos físicos teóricos mais brilhantes do Brasil durante os anos 80 e 90. Desapareceu há quase 10 anos, após a morte de sua esposa. Sua família o procura desde então. Dona Mercedes cambaleou, sentindo que o chão se movia sob seus pés. O médico rapidamente ofereceu-lhe uma cadeira. Antônio é um cientista famoso. A ideia lhe parecia tão inverossímil que quase quis rir. Era, confirmou o advogado, e sua família foi notificada. Estão a caminho de São Paulo. Família? Dona Mercedes sentiu uma pontada de algo que não soube identificar. Ciúmes? Decepção? Ele nunca mencionou que tinha família. Uma filha e 2 netos, explicou o advogado. Perderam contato quando ele sofreu uma crise nervosa após ficar viúvo. Desapareceu voluntariamente, senhora Silva. Mas agora, graças à senhora, poderão se reunir. Dona Mercedes processava a informação lentamente. Antônio, seu Antônio do Beco, não era um simples morador de rua esquecido pelo mundo. Era um homem brilhante que havia escolhido desaparecer, que havia rejeitado sua própria família, mas que ainda assim havia guardado seu endereço cuidadosamente. Posso vê-lo? Foi a única coisa que conseguiu perguntar. O médico trocou um olhar com o advogado, que assentiu levemente. Só por alguns minutos, advertiu o médico. Ele precisa descansar. Quando abriram a porta do quarto, Dona Mercedes conteve a respiração. Ali, em uma cama de hospital, estava Antônio. Sem a barba espessa, com o cabelo cortado e o rosto limpo, parecia outra pessoa,
Mas seus olhos, aqueles olhos azuis intensos que sempre a haviam impressionado, continuavam sendo os mesmos. Ao vê-la, esses olhos se iluminaram com reconhecimento e algo mais profundo. Mercedes, sussurrou com voz fraca, mas clara, eu sabia que você me encontraria. Ela aproximou-se da cama, sentindo como as lágrimas escorriam por suas bochechas sem poder contê-las. Me deixou preocupada, Antônio. Repreendeu-o suavemente, tomando sua mão entre as suas. Ou devo chamá-lo de Dr. Serrano? Uma sombra cruzou o rosto de Antônio. Aquele homem morreu há muito tempo. Sua família está a caminho, informou, estudando sua reação. Antônio fechou os olhos um momento, como processando a notícia. Suponho que era inevitável. Por que nunca me disse quem você era? Perguntou Dona Mercedes, sem poder conter mais a pergunta. Porque com você eu podia ser simplesmente Antônio, respondeu ele, apertando sua mão. Não o brilhante Dr. Serrano, que todos esperavam que resolvesse equações impossíveis. Não o viúvo destruído que decepcionou sua filha. Apenas um homem, com fome, que agradecia um pouco de comida quente e companhia sincera. Dona Mercedes entendeu então algo fundamental sobre o homem à sua frente. De certa forma, ambos haviam estado fugindo. Ele das expectativas e da dor, ela da solidão e do abandono. E naquele beco dilapidado haviam encontrado um espaço onde ser simplesmente eles mesmos. Sua família te procura há 10 anos, Antônio, disse com doçura. Você deve significar muito para eles. Antônio assentiu lentamente. Laura, minha filha. Nos distanciamos depois que Isabel morreu. Eu me afundei no trabalho, depois na depressão. Um dia, simplesmente, fui embora. Pensei que estariam melhor sem mim. Ninguém está melhor sem as pessoas que ama, respondeu Dona Mercedes, pensando, inevitavelmente, em seu próprio filho desaparecido. Antônio pareceu ler seus pensamentos. Sabe de alguma coisa do Tomás? Dona Mercedes negou com a cabeça, surpresa que ele lembrasse o nome do filho. Ele foi embora. Deixou o apartamento na Alemanha há 6 meses. Não sei onde está agora. Antônio franziu a testa, pensativo. Mas antes que pudesse dizer mais nada, a porta se abriu novamente. O médico pôs a cabeça para dentro. Dona Silva, a família do Dr. Serrano chegou. Dona Mercedes sentiu o coração apertar. Era o momento de partir, de devolver Antônio a sua verdadeira vida, a qual pertencia antes de se tornar um homem invisível em um beco. Preciso ir, disse, soltando sua mão. Não, respondeu Antônio com súbita firmeza. Fique, por favor. Quero que conheça a Laura. Ela vai gostar de conhecer o anjo que alimentou o pai dela todos esses meses. Dona Mercedes hesitou, sentindo-se deslocada, mas a determinação nos olhos de Antônio a convenceu. Assentiu, justo quando a porta se abria de novo. Uma mulher de uns 45 anos entrou apressadamente, com os olhos avermelhados de tanto chorar. Atrás dela, 2 adolescentes a seguiam com expressão entre assombrada e temerosa. "Pai!" exclamou a mulher, correndo para a cama. Antônio estendeu os braços e, pela primeira vez desde que Dona Mercedes o conhecia, viu lágrimas correndo livremente por suas bochechas. "Laura, minha filha", murmurou enquanto a abraçava. "Me perdoa. Por favor, me perdoa." Dona Mercedes permaneceu de lado, sentindo-se como uma intrusa nesse reencontro familiar. Mas então, Antônio estendeu uma mão para ela. "Laura, quero apresentar alguém muito especial. Esta é Dona Mercedes Silva. Ela me manteve vivo em todos os sentidos possíveis." Laura virou-se para Dona Mercedes e, para surpresa desta, abraçou-a com força. "Obrigada", soluçou a mulher em seu ouvido. "Obrigada por cuidar dele quando nós não pudemos." Naquele momento, enquanto era abraçada pela filha do homem a quem havia alimentado, pensando que não tinha ninguém no mundo, Dona Mercedes sentiu que algo se recompunha dentro dela.
como se uma peça perdida de um quebra-cabeça finalmente encontrasse seu lugar. O que nenhum deles podia imaginar naquele momento emotivo é que este reencontro não era o final da história, mas apenas o começo de uma série de acontecimentos que mudariam suas vidas para sempre. A véspera de Natal, no hospital do Ipiranga, transcorreu de maneira inacreditável para Dona Mercedes. Em vez de passá-la sozinha em seu pequeno apartamento, como havia previsto, encontrou-se jantando no quarto de Antônio, rodeada por sua família. Laura insistira que ela ficasse, e os netos de Antônio, Paulo e Helena, tratavam-na com uma mistura de curiosidade e reverência, como se fosse algum tipo de heroína de conto. "Você realmente levava comida para ele todos os dias?" perguntou Paulo, um adolescente de 15 anos, com os mesmos olhos azuis penetrantes de seu avô. Dona Mercedes assentiu, um pouco incomodada com tanta atenção. "Não foi nada demais, qualquer um faria." "Não é verdade", interveio Antônio da cama, onde estava sentado. Embora pálido, sua melhora era notável. "Passaram centenas de pessoas ao meu lado durante anos e só a Dona Mercedes parou. Só ela me viu." Laura, que havia saído brevemente para conversar com o médico, retornou ao quarto com expressão séria. "Pai, o Dr. Lopes diz que você poderá sair depois de amanhã, mas precisará de repouso e cuidados. Preparei seu antigo quarto em casa." Antônio assentiu lentamente, mas seus olhos buscaram os de Dona Mercedes. "Obrigado, filha. Mas antes de fazer planos, gostaria de falar sobre algo importante." Fez-se um silêncio expectante no quarto. Antônio respirou fundo antes de continuar. "Durante 10 anos, acreditei que, desaparecendo, faria um favor a todos. Pensei que minha dor arrastaria vocês comigo. Agora vejo o quanto eu estava errado." Fez uma pausa pegando a mão de sua filha. "Mas na minha escuridão, Dona Mercedes foi uma luz. Quando todos passavam, ela parava. Não só me alimentou, como me devolveu minha dignidade." Laura assentiu, com os olhos marejados. "O que quero dizer", continuou Antônio, "é que gostaria que Dona Mercedes continuasse fazendo parte da minha vida. De nossas vidas." Dona Mercedes sentiu que corava, desconcertada pela declaração. "Antônio, seu lugar é com sua família", disse suavemente. "Você não precisa se preocupar comigo." "Não é preocupação, Dona Mercedes. É amizade, é respeito. É algo que não consigo explicar exatamente", continuou Antônio. "Nestes meses, nossas conversas naquele beco foram a única coisa que me manteve conectado com o mundo, com minha humanidade." Dona Mercedes baixou o olhar, dominada pela emoção. Não estava acostumada a se sentir importante para alguém. "O que proponho", disse Antônio, dirigindo-se tanto a Dona Mercedes quanto à sua família, "é que não nos despidamos assim, como se tudo terminasse com meu retorno. Quero que continuemos em contato." Laura observou seu pai com atenção, depois olhou para Dona Mercedes com um sorriso genuíno. "Com certeza. De fato, adoraria que a senhora viesse nos visitar quando o pai estiver instalado. Temos tanto a agradecer." "Não preciso de agradecimentos", interrompeu Dona Mercedes com suavidade. "Só saber que Antônio está bem é suficiente. E para mim, o resto da noite transcorreu em uma atmosfera calorosa e estranhamente familiar. Paulo e Helena bombardearam Dona Mercedes com perguntas sobre sua vida, sobre como havia conhecido seu avô e sobre suas próprias experiências. Pela primeira vez em anos, Dona Mercedes sentiu que realmente a ouviam. Quando chegou o momento de partir, já passada a meia-noite, Laura insistiu em pedir um táxi para levá-la para casa. "Não precisa", protestou Dona Mercedes. "Posso pegar o ônibus?" "De jeito nenhum", sentenciou Laura. "É Natal e já é muito tarde. Além disso, gostaria de acompanhá-la." Durante o trajeto, as duas mulheres guardaram silêncio inicialmente, cada uma imersa em seus próprios pensamentos.
Foi Laura quem finalmente quebrou o silêncio. Meu pai me contou sobre seu filho, disse com delicadeza. Sinto muito. Dona Mercedes se contraiu levemente. Tomás está bem, só ocupado. Laura não insistiu, respeitando sua dor. Quando o táxi parou em frente ao prédio de Dona Mercedes, Laura tirou um cartão da bolsa. Este é o meu número. Por favor, ligue qualquer dia. Gostaria que a senhora viesse nos ver em São Paulo quando o pai estiver melhor. Dona Mercedes pegou o cartão, comovida. Obrigada, Laura, você é muito gentil. Não, obrigada à senhora, por ver meu pai quando ele era invisível para o resto do mundo. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Dona Mercedes contemplou longamente o cartão de Laura. A ideia de viajar para São Paulo lhe parecia tão remota quanto voar para a lua. Havia anos que não saía de São Paulo, e seus escassos recursos mal lhe permitiam chegar ao fim do mês. Deitou-se pensando em Antônio, em como sua vida tinha mudado tão drasticamente em questão de dias. Estava feliz por ele, é claro, mas não conseguia evitar sentir um vazio. Sua rotina diária, centrada em preparar aquela comida extra e levá-la ao beco, havia dado sentido aos seus dias durante os últimos 8 meses. Agora, novamente, estava sozinha. No dia seguinte, dia de Natal, São Paulo amanheceu sob um céu chuvoso que ameaçava chuva forte. Dona Mercedes levantou-se tarde, algo incomum nela. Preparou um café e sentou-se junto à janela, observando os poucos transeuntes que se aventuravam lá fora em um dia tão especial. O som da campainha a sobressaltou. Consultou o relógio. Mal eram 10 da manhã. Com certa confusão, aproximou-se da porta. Quem é? Perguntou com cautela. Serviço de entrega, senhora. Tenho uma encomenda para Mercedes Silva. Intrigada, Dona Mercedes abriu a porta. Um jovem com uniforme de entregador lhe estendeu um pacote pequeno e um aparelho para assinar. Feliz Natal, senhora, disse o entregador com um sorriso antes de partir. Dona Mercedes fechou a porta e examinou o pacote. Não tinha remetente visível. Abriu-o com cuidado e encontrou uma pequena caixa de veludo azul. Dentro havia um pingente simples, mas elegante, uma estrela de prata que brilhava suavemente na luz. Junto ao pingente, um bilhete escrito à mão. Para o anjo que me devolveu as estrelas, quando meu céu estava escuro, com eterna gratidão, Antônio. Os olhos de Dona Mercedes se encheram de lágrimas enquanto segurava o delicado pingente. Era o primeiro presente que recebia em anos, excetuando os pequenos detalhes que os vizinhos trocavam por gentileza em datas especiais. Passou o resto do dia em uma estranha paz, alternando entre momentos de melancolia e lampejos de esperança. Tentou ligar novamente para os amigos do Tomás, sem sucesso. Um tinha mudado de número, outro estava viajando. Continuava sem pistas sobre o paradeiro de seu filho. A semana entre o Natal e o Ano Novo transcorreu lentamente. Dona Mercedes retomou seus passeios matinais, embora já não se desviasse para o beco. Ligou para o hospital uma vez para perguntar por Antônio, só para descobrir que já havia recebido alta e sido transferido para São Paulo com sua família. Na véspera de Ano Novo, Dona Mercedes decidiu não ficar em casa sozinha com seus pensamentos. Aceitou o convite da Carmen, sua vizinha, para jantar com ela e sua família. Foi uma noite agradável, embora se sentisse ligeiramente deslocada entre as brincadeiras familiares e as conversas sobre pessoas que não conhecia. Quando retornou ao seu apartamento, pouco depois das badaladas que davam as boas-vindas a um novo ano, encontrou um envelope que alguém tinha deslizado por baixo de sua porta. Com mãos trêmulas, pegou-o. Tinha o timbre de um escritório de advocacia de São Paulo e era endereçado a ela. Dentro encontrou uma carta formal e um cheque que a deixou sem fôlego. A carta explicava que, por instruções do Dr. Antônio Serrano Vidal, transferia-se para ela uma quantia considerável como compensação por serviços de cuidado e alimentação.
O cheque era de 30 mil reais. Dona Mercedes deixou-se cair na poltrona, atônita. Era mais dinheiro do que tinha visto junto em toda a sua vida. Sua primeira reação foi de indignação. Antônio pensava que podia pagá-la por sua amizade. Acreditava que seus cuidados tinham sido por interesse. Esteve a ponto de rasgar o cheque, mas algo a deteve. Não era uma compensação. Compreendeu depois de reler a carta várias vezes. Era a tentativa desajeitada de um homem que tinha recuperado sua posição privilegiada, de ajudar alguém importante para ele. A carta mencionava também que Antônio esperava sua visita em São Paulo quando ela considerasse conveniente. Aquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Dona Mercedes dormiu profundamente, sem pesadelos sobre contas não pagas ou o fantasma da solidão. Na manhã seguinte, o primeiro dia do ano novo, tomou uma decisão. Depositaria o cheque, pagaria suas dívidas e usaria parte do dinheiro para algo que havia postergado tempo demais. Buscar ativamente seu filho. Para onde você iria se quisesse desaparecer do mundo? Teria deixado alguma pista para ser encontrado ou realmente queria apagar seu passado para sempre? Se você assistiu a esta história até aqui, já viveu a experiência de perder contato com um ente querido? Conte-me nos comentários. Os dias de janeiro transcorreram com uma energia renovada para Dona Mercedes. Depois de depositar o cheque, contratou um detetive particular, recomendado pelo advogado de Antônio, para procurar o Tomás. O detetive, um homem de meia idade chamado Ricardo Borges, ouviu-a com atenção e tomou notas detalhadas sobre seu filho. Onde tinha trabalhado em Berlim, nomes de amigos, suas aflições, tudo o que pudesse dar pistas sobre seu paradeiro. Não prometo milagres, Dona Silva, advertiu Ricardo com honestidade, mas faremos tudo o possível para encontrar seu filho. Pela primeira vez em anos, Dona Mercedes permitiu-se um pequeno luxo. Comprou um telefone celular e aprendeu com a paciência infinita da Carmen a usá-lo para se manter em contato com o detetive e com a família de Antônio. Laura ligava a cada poucos dias para informá-la sobre a recuperação de seu pai. Antônio tinha retomado algumas atividades intelectuais, dando pequenas palestras na universidade local. Sua história, a do brilhante físico que havia desaparecido durante uma década para ser encontrado vivendo nas ruas, tinha chamado a atenção de alguns meios de comunicação, embora a família tivesse conseguido manter certa privacidade. Ele não para de falar da senhora, contou Laura em uma de suas ligações. Diz que precisa agradecer pessoalmente quando vier. Fevereiro chegou com um frio mais cortante. Em uma manhã cinzenta, enquanto Dona Mercedes voltava das compras, notou um carro preto e elegante estacionado em frente ao seu prédio. Não prestou muita atenção até que um homem de terno saiu do veículo e dirigiu-se a ela. Dona Mercedes. Silva? Perguntou com formalidade. Dona Mercedes assentiu, cautelosa. Meu nome é Dr. Marcelo Mendes, advogado da família Serrano. O Dr. Antônio Serrano me envia para conversar com a senhora sobre um assunto importante. Desconcertada, Dona Mercedes convidou o advogado a subir ao seu apartamento. Uma vez lá dentro, Marcelo Mendes tirou alguns documentos de sua pasta. O Dr. Serrano foi convidado a dar uma palestra especial na USP na próxima semana. Será sua primeira aparição pública importante desde seu retorno. O advogado pigarreou, incomodado. Insiste que a senhora esteja presente e me pediu que lhe entregasse isto. Estendeu-lhe um envelope. Dentro havia um convite formal para a palestra e um bilhete manuscrito de Antônio. Querida Dona Mercedes, não é apenas uma palestra. É minha oportunidade de fechar um capítulo e começar outro. Gostaria que estivesse lá. Por favor, diga que sim. Antônio. O Dr. Serrano estará hospedado no Hotel Unique, continuou o advogado.
Ele me pediu para oferecer transporte para a palestra e para qualquer outra ocasião durante sua estadia em São Paulo. Dona Mercedes segurou o convite, dominada pela formalidade do gesto. Com certeza irei à sua palestra, respondeu. Mas não preciso de transporte especial. Posso pegar o ônibus. Marcelo Mendes esboçou um sorriso educado. Receio que eu deva insistir, Dona Silva. São instruções expressas do Dr. Serrano. Depois que o advogado se foi, Dona Mercedes sentou-se para reler a nota de Antônio. Havia algo em sua caligrafia, firme, mas com leves tremores, que a comovia profundamente. Pensou no contraste entre o homem que tinha conhecido no beco, com sua dignidade inabalável, apesar das circunstâncias, e o respeitado cientista que agora enviava carros e advogados para procurá-la. No dia da palestra, Dona Mercedes estava tão nervosa que trocou de roupa 3 vezes. Finalmente decidiu por um simples vestido azul marinho que tinha comprado especialmente para a ocasião e o pingente com a estrela de prata que Antônio lhe dera. O carro chegou pontualmente, conduzido por um motorista uniformizado que a tratou com extrema cortesia. O trajeto até a universidade foi curto, mas intenso para Dona Mercedes, que raramente se aventurava naquela parte da cidade. O auditório estava praticamente lotado quando chegou. Um auxiliar, ao que parece informado de sua chegada, escoltou-a até um assento reservado na primeira fila, junto a Laura e seus filhos. «Mercedes!» exclamou Laura ao vê-la, levantando-se para abraçá-la. «Que bom que veio! Papai estava preocupado a que recusasse o convite.» «Não perderia por nada», respondeu Dona Mercedes, comovida pela calorosa recepção. Pouco depois, Antônio apareceu no palco, vestido com um terno elegante, mas sóbrio. Parecia outra pessoa comparado ao homem do beco. No entanto, quando seus olhos percorreram o público e se detiveram nela, Dona Mercedes reconheceu instantaneamente o olhar. Intenso, penetrante, mas agora com um brilho que não tinha visto antes. A palestra versava sobre os últimos avanços em física teórica, um tema que estava muito acima da compreensão de Dona Mercedes. No entanto, encontrou-se fascinada pela paixão com que Antônio explicava conceitos complexos, pela elegância de seus gestos e a clareza de seu discurso. Para o final, Antônio fez uma pausa significativa. Antes de concluir, gostaria de compartilhar algo pessoal, disse, e o público inclinou-se ligeiramente para a frente, antecipando alguma revelação sobre sua misteriosa década de ausência. A física nos ensina que o universo é governado por forças fundamentais: a gravidade, o eletromagnetismo, as forças nucleares. Mas existe outra força, talvez a mais poderosa de todas, que a ciência ainda não pode medir nem explicar completamente: a bondade humana. Seus olhos encontraram os de Dona Mercedes, e ela sentiu que o resto do público desaparecia. Durante os anos que passei afastado deste mundo acadêmico, aprendi que, às vezes, um simples ato de bondade pode alterar o curso de uma vida tão profundamente quanto um buraco negro altera o espaço-tempo. Há pessoas que veem o invisível, que dão sem esperar nada em troca, que iluminam quando tudo parece escuro. Dona Mercedes baixou o olhar, sentindo o calor em suas bochechas. A essa pessoa, continuou Antônio, devo não só minha vida, mas minha humanidade recuperada. E é por ela que estou aqui hoje, tentando retomar o fio da minha existência. Os aplausos no final da palestra foram ensurdecedores. Dona Mercedes, dominada pela emoção, mal notou como Laura apertava sua mão em um gesto de compreensão. Depois, houve uma pequena recepção para os assistentes mais destacados. Antônio foi imediatamente rodeado por colegas e jornalistas, mas seus olhos procuravam constantemente Dona Mercedes entre a multidão. Finalmente conseguiu se desculpar e se aproximou dela. Veio,
disse simplesmente pegando suas mãos. Com certeza, respondeu ela sorrindo, embora não tenha entendido metade do que você explicou. Antônio riu, um som que Dona Mercedes raramente tinha ouvido durante seus encontros no beco. A física é apenas uma maneira de tentar entender o universo. Você entende coisas mais importantes sem precisar de equações. Um fotógrafo se aproximou, pedindo permissão para tirar uma foto de Antônio com sua família. Antônio assentiu, mas imediatamente pegou no braço de Dona Mercedes. Minha família completa, esclareceu, colocando-a junto a Laura e os netos. Mais tarde, quando o evento terminava, Antônio se aproximou novamente de Dona Mercedes. Podemos conversar em particular? Perguntou com certa urgência. Ela assentiu e Antônio a guiou para uma pequena sala próxima ao auditório. Há algo que preciso lhe dizer, começou assim que ficaram a sós. Algo sobre o Tomás. O coração de Dona Mercedes deu um solavanco. Meu filho, o que você sabe sobre ele? Antônio respirou fundo. Quando eu estava no beco há uns meses, vi um homem jovem perguntando por você, na padaria da esquina. Parecia muito com você, tinha o seu olhar. Ouvi que mencionava o seu nome. Dona Mercedes agarrou o braço de Antônio. Tomás esteve lá? Quando? Por que não me disse? Porque eu não tinha certeza e não queria dar falsas esperanças, explicou Antônio com pesar. Além disso, ele parecia perturbado. Não quis se aproximar diretamente da sua casa. O que mais você viu? Você conversou com ele? As perguntas atropelavam-se na boca de Dona Mercedes. Antônio negou com a cabeça. Não me aproximei. Naquela época, eu era invisível para quase todos, lembra? Mas mencionei isso a Laura quando me recuperei, e ela... Bom, ela contratou alguém para investigar. Dona Mercedes deixou-se cair em uma cadeira próxima, dominada. Eu também contratei um detetive, mas ainda não tem notícias. Pois nós temos, respondeu Antônio, sentando-se ao seu lado. Tomás tem vivido em uma cidadezinha perto de Itu. Tem trabalhado em empregos temporários, principalmente no campo, e Dona Mercedes tem feito tratamento para superar uma dependência. A informação atingiu Dona Mercedes como uma onda. Seu filho, seu Tomás, tão perto o tempo todo, e sofrendo em silêncio, lutando contra seus demônios sem recorrer a ela. Por que não veio me procurar? Murmurou, mais para si mesma do que para Antônio. Sou a mãe dele. Antônio tomou sua mão entre as suas. Às vezes, o orgulho e a vergonha são barreiras mais poderosas que a distância física. Acredite, eu sei muito bem. Dona Mercedes levantou o olhar, encontrando compreensão nos olhos de Antônio. Ele tinha percorrido um caminho semelhante, afastando-se de quem o amava por vergonha ou por um mal-entendido senso de proteção. Sabe onde ele está exatamente? Perguntou finalmente. Antônio assentiu. Laura manteve contato com os investigadores. Se quiser, podemos ir vê-lo. Não para confrontá-lo, mas para que saiba que ele está bem. Para que possa vê-lo mesmo, que de longe. Dona Mercedes sentiu que o coração dava um solavanco. Ver seu filho depois de tanto tempo. A ideia a aterrorizava e a emocionava em igual medida. Faria isso por mim? Me acompanharia? Faria muito mais do que isso por você, Dona Mercedes, respondeu Antônio com uma intensidade que a sobressaltou. Você me viu quando eu era invisível. Agora deixe-me ajudá-la a encontrar o que perdeu. Aquela noite, Dona Mercedes quase não conseguiu dormir. Sua mente fervilhava com pensamentos sobre o Tomás, imaginando como estaria agora, o que lhe diria se o tivesse na frente. A rejeitaria? Estaria envergonhado? A culparia por algo? Na manhã seguinte, o carro de Antônio a buscou cedo. Ele a esperava dentro, junto com Laura. Espero que não se importe que eu venha, disse Laura com um sorriso caloroso. Pensei que você pudesse precisar de apoio feminino. Dona Mercedes, comovida com o gesto, negou com a cabeça. Pelo contrário,
Agradeço. A viagem até a pequena cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, durou pouco mais de 1 hora. Durante o trajeto, Laura explicou o que sabiam. Tomás trabalhava como ajudante em uma vinícola local. Morava em um quarto alugado e assistia regularmente a reuniões de apoio para dependentes químicos em recuperação. Estava sóbrio há 6 meses. Acha que eu deveria me aproximar dele diretamente? Perguntou Dona Mercedes, insegura. Não quero pressioná-lo ou assustá-lo. Antônio e Laura trocaram um olhar. Eu acho que sim, respondeu Antônio suavemente. Mas a decisão final é sua. Podemos simplesmente observar de longe, se preferir. Quando chegaram à cidade, Dona Mercedes sentiu o coração acelerar. Era um lugar pequeno e pitoresco, com apenas 2.000 habitantes. A vinícola onde Tomás trabalhava ficava nos arredores, um edifício de pedra com aspecto tradicional, rodeado de vinhedos. O carro parou a uma certa distância. Antônio apontou para um grupo de trabalhadores que saíam do edifício principal. Aquele é ele, disse em voz baixa. O de camisa azul. Dona Mercedes prendeu a respiração. Ali estava seu filho, a menos de 100 metros de distância. Mais magro do que ela se lembrava, com o cabelo mais comprido e alguns fios brancos prematuros, mas indubitavelmente era ele. Caminhava com a cabeça ligeiramente curvada, em silêncio, enquanto seus colegas conversavam animadamente. Tomás, sussurrou, e antes que pudesse pensar melhor, abriu a porta do carro e saiu. Mercedes! Exclamou. Antônio, surpreso. Mas ela já avançava em direção ao filho, com passos inseguros no princípio, depois mais decididos. Quando estava a uns 20 metros, Tomás levantou o olhar, alertado talvez por algum instinto. Seus olhos se arregalaram com espanto e reconhecimento. Mãe! Sua voz soou incrédula. Dona Mercedes parou, incapaz de dar mais um passo, subitamente, paralisada pelo medo da rejeição. Mas então, para sua surpresa, Tomás correu em sua direção e a envolveu em um abraço tão forte que quase a levantou do chão. Mãe, mãe! Repetia como uma criança pequena. Sinto muito mesmo. Dona Mercedes rompeu em lágrimas, acariciando o rosto de seu filho entre suas mãos. Você está aqui, você está bem. É a única coisa que importa. Do carro, Antônio e Laura observavam a cena com os olhos marejados. Naquele momento algo se fechava em um círculo perfeito. A mulher que tinha visto um homem invisível quando todos passavam, encontrava finalmente o que ela mesma havia perdido. 3 meses depois, a pequena casa de Dona Mercedes em São Paulo fervilhava de atividade. A mesa da sala de jantar, normalmente vazia, exceto por seu solitário prato, agora estava rodeada de gente. Tomás, que tinha voltado a morar com ela enquanto completava um curso de enologia, conversava animadamente com Paulo e Helena, os netos de Antônio. Laura e seu marido ajudavam a servir a feijoada que Dona Mercedes tinha preparado. E Antônio, vestido com simplicidade, mas infinitamente mais saudável do que quando a conheceu, observava-a da cozinha com um sorriso tranquilo. Quem diria isso há 1 ano? Murmurou Antônio, aproximando-se para ajudá-la com os pratos. Dona Mercedes negou com a cabeça, ainda maravilhada com a reviravolta que sua vida tinha dado. Às vezes, penso que estou sonhando. Se for um sonho, espero que nenhum de nós acorde, respondeu ele, roçando sua mão levemente. A relação entre eles tinha evoluído de maneira natural, sem pressa, mas sem pausa. Antônio dividia seu tempo entre São Paulo, onde colaborava ocasionalmente com a universidade, e São Paulo, onde cada vez passava mais dias. Não tinham dado nome ao que crescia entre eles, mas também não precisavam. Tenho pensado, disse Antônio enquanto colocavam as sobremesas na mesa, em comprar uma casa nos arredores. Algo com um jardim grande, onde Paulo e Helena possam vir nos fins de semana, com espaço suficiente para todos.
Dona Mercedes olhou para ele, entendendo perfeitamente o que estava propondo. Todos? Você, eu, Tomás, se ele quiser. Laura e as crianças quando vierem visitar. Antônio parecia subitamente nervoso, como um adolescente. Só se você quiser, é claro. Antes que Dona Mercedes pudesse responder, Tomás apareceu na cozinha. Mãe, precisa de ajuda. Antônio, o Paulo diz que você prometeu explicar aquela teoria sobre buracos de minhoca. Antônio assentiu, lançando um último olhar cúmplice a Dona Mercedes antes de se dirigir à sala de jantar. Tomás ficou, observando sua mãe com atenção. Ele é um bom homem, disse finalmente. Dona Mercedes assentiu, ruborizando-se ligeiramente. É. E olha para você como se fosse a estrela mais brilhante do universo, acrescentou Tomás com um sorriso. Fico feliz por você, mãe. Você merece ser feliz. Todos merecemos, respondeu ela, apertando a mão de seu filho. Às vezes, só precisamos que alguém nos veja de verdade, mesmo quando tentamos ser invisíveis. Naquela noite, quando todos tinham ido embora e a casa voltava a ficar em silêncio, Dona Mercedes espiou pela janela. A rua estava tranquila, sob a luz amarelada dos postes. Lembrou-se de como, há apenas um ano, olhava por essa mesma janela, sentindo-se completamente sozinha no mundo. O futuro se abria diante dela como um livro, com páginas em branco, esperando ser preenchidas. Nem todas seriam felizes, sabia bem. A vida não funcionava assim. Mas agora tinha algo que havia perdido há muito tempo: esperança. E pessoas com quem compartilhar. Enquanto fechava as cortinas, seu olhar se deteve em uma fotografia recém-emoldurada sobre a mesinha. Ela e Antônio no beco onde costumavam se encontrar. Um lugar ao qual tinham voltado juntos para lembrar onde tudo começou. Na imagem, ambos sorriam para a câmera, com o antigo teatro abandonado como pano de fundo. Um lugar ordinário que tinha se tornado o cenário de algo extraordinário. Às vezes, pensou Dona Mercedes, os milagres acontecem nos lugares mais inesperados. Às vezes, tudo o que se precisa para mudar uma vida é que alguém pare e veja o que todos os outros ignoraram. Às vezes, a maior demonstração de humanidade é, simplesmente, ver o invisível. O que você achou do final? Já aconteceu com você de um pequeno gesto de ajuda a outra pessoa mudar sua vida inesperadamente? Conte-me nos comentários. Os anos passam rápido quando a vida está cheia de propósito e conexões significativas. Para Dona Mercedes, os 5 anos decorridos desde aquele encontro fortuito no beco tinham transformado sua existência de maneiras que ela nunca imaginara. A casa nos arredores que Antônio havia mencionado se tornou realidade. Um espaçoso sobrado com um jardim generoso onde Paulo e Helena, agora universitários, seguiam se reunindo com os avós nos finais de semana. Tomás vivia no andar de baixo, em um apartamento independente, e dirigia com sucesso a seção de enoturismo da vinícola, onde antes tinha trabalhado como ajudante. Dona Mercedes e Antônio tinham se casado em uma cerimônia íntima 3 anos atrás. Não precisavam de um papel para confirmar o que sentiam, mas como Antônio tinha dito, com a nossa idade, por que esperar para celebrar o amor? Na manhã de um sábado de junho, enquanto Dona Mercedes regava as petúnias do jardim, seu celular tocou. Era Laura. Bom dia, Dona Mercedes. O papai está por aí? Foi com o Tomás comprar lenha para o churrasco desta noite. Aconteceu alguma coisa? Laura fez uma pausa antes de responder. Chegou a carta, a da Academia Sueca. Dona Mercedes prendeu a respiração. 3 meses atrás, Antônio tinha sido indicado ao Prêmio Nobel de Física por seus trabalhos recentes sobre a teoria das cordas, pesquisas que tinha retomado com renovada paixão após seu retorno. E então, perguntou, quase temendo escutar, e a resposta: ele conseguiu!
A voz de Laura vibrava de emoção. Papai vai receber o prêmio Nobel! Dona Mercedes sentou-se no banco do jardim, dominada. Antônio tinha trabalhado incansavelmente, publicando artigos que revolucionavam o campo da física teórica. Mas o Nobel, isso era algo que nem mesmo ele ousava sonhar. É maravilhoso, Laura. Ele merece tanto. O comitê destacou especificamente como sua experiência de vida enriqueceu sua compreensão teórica, continuou Laura. Dizem que seu trabalho mostra uma profundidade humana incomum no campo. Quando Antônio voltou e recebeu a notícia, sua primeira reação foi de incredulidade, seguida de uma risada nervosa. Depois, para surpresa de todos, sentou-se e chorou silenciosamente durante vários minutos. Não é só meu, disse finalmente, enxugando as lágrimas enquanto olhava para Dona Mercedes. É de todos os invisíveis que continuam por aí, esperando que alguém os veja. Aquela tarde, enquanto a família celebrava no jardim, Antônio chamou Dona Mercedes para conversar em particular. Quero criar uma fundação, anunciou, com o dinheiro do prêmio, para pessoas sem teto, especialmente aquelas com problemas de saúde mental, pessoas que, como eu, se perderam de si mesmas. Dona Mercedes assentiu, compreendendo perfeitamente. É uma ideia maravilhosa. E quero que você a dirija, acrescentou. Antônio, ninguém melhor que você entende o que significa ver as pessoas que todos os outros ignoram. Nos meses seguintes, enquanto se preparavam para a cerimônia em Estocolmo, a ideia da fundação tomou forma. A chamaram de Fundação Estrela, em homenagem ao pingente que Antônio tinha dado a Dona Mercedes naquele primeiro Natal. No dia da cerimônia, Dona Mercedes observava da primeira fila, enquanto Antônio, elegante com seu fraque, recebia a medalha das mãos do rei da Suécia. Seu discurso breve, mas emotivo, comoveu a audiência. Este prêmio reconhece uma teoria sobre cordas vibrantes que poderiam explicar a estrutura fundamental de nosso universo. Mas há uma vibração mais essencial que qualquer equação, a da compaixão humana. Há 6 anos eu era um homem invisível, dormindo em um beco, perdido para o mundo e para mim mesmo. Uma mulher parou quando milhares passaram. Ela me deu alimento todos os dias, mas, sobretudo, me devolveu minha humanidade. Minha esposa, Dona Mercedes, me ensinou que o ato mais revolucionário é ver o invisível. Este prêmio é o resultado direto de sua bondade, que me permitiu retornar à física com uma compreensão mais profunda do que realmente importa. As câmeras focaram em Dona Mercedes, que, ruborizada, mas orgulhosa, lutava para conter as lágrimas enquanto Antônio a apontava do palco. Laura, sentada a seu lado, apertou sua mão com força. O impacto midiático foi imediato. A história do laureado com o Nobel que tinha vivido nas ruas, resgatado pelo amor de uma mulher comum, cativou o mundo. Jornalistas de todos os continentes queriam entrevistar o casal, oferecendo-lhe somas consideráveis que, invariavelmente, destinavam à nascente Fundação Estrela. A seu retorno ao Brasil, foram recebidos como heróis nacionais. O presidente lhes concedeu uma audiência privada e o governador anunciou fundos adicionais para programas de atenção a pessoas sem teto, inspirados no modelo que Antônio e Dona Mercedes estavam desenvolvendo. A Fundação Estrela inaugurou seu primeiro centro em São Paulo, precisamente no prédio do antigo Teatro Municipal, ao lado do beco onde Antônio e Dona Mercedes tinham se conhecido. Renovou-o completamente, convertendo-o em um espaço luminoso com alojamentos dignos, atenção médica e psicológica, programas de reinserção laboral e, sobretudo, um enfoque baseado no respeito e na dignidade de cada pessoa. Tomás se envolveu ativamente na fundação, especialmente nos programas de dependência química,
onde sua própria experiência resultava inestimável para conectar-se com quem lutava para se recuperar. Uma tarde de outono, enquanto Dona Mercedes supervisionava a distribuição de refeições no centro, uma jovem voluntária se aproximou dela. Dona Mercedes, tem um homem lá fora que pergunta pela senhora. Diz que traz algo importante. Intrigada, Dona Mercedes saiu para a entrada. Ali, nervoso e com aspecto cansado, estava um homem de uns 40 anos que lhe parecia vagamente familiar. Dona Mercedes Silva? Perguntou com voz hesitante. Agora é Mercedes Silva de Serrano, mas sim, sou eu. O homem estendeu uma mão trêmula, oferecendo-lhe um pequeno pacote enrolado em papel de jornal. Meu pai pediu que entregasse isto. O nome dele era Julião. A senhora deu comida a ele há muitos anos, quando ele vivia na rua. Ele nunca a esqueceu. Dona Mercedes pegou o pacote, comovida e confusa em partes iguais. Sinto muito. Ajudei muitas pessoas ao longo dos anos. Não me lembro especificamente de seu pai. Ele da senhora, sim, respondeu o homem com um sorriso triste. Dizia que uma vez, no pior momento de sua dependência, a senhora lhe deu um ensopado de lentilha e disse: quando estiver pronto para mudar, lembre-se que sempre há um caminho de volta. Ele se recuperou graças a essas palavras. Não pôde agradecer pessoalmente, mas me fez prometer que entregaria isto. Com mãos trêmulas, Dona Mercedes desenrolou o pacote. Dentro havia uma pequena escultura de madeira, um anjo com as asas abertas, trabalhada com delicadeza por mãos experientes. Ele mesmo esculpiu, explicou o homem. Era carpinteiro antes de cair nas drogas. Voltou à profissão quando se recuperou. É lindo, murmurou Dona Mercedes, acariciando a madeira macia. Como o encontrou? Não foi difícil. Todo mundo conhece a sua história agora. Naquela noite, enquanto jantavam em casa, Dona Mercedes mostrou a escultura para Antônio e contou a história. O mais extraordinário, refletiu, é que não me lembro dele de jeito nenhum. Devia ser mais um entre tantos a quem tentei ajudar. Antônio assentiu, pensativo. É como jogar pedras em um lago. Nunca se sabe até onde vão as ondas. A Fundação Estrela continuou crescendo nos anos seguintes, abrindo centros em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Seu modelo inovador, baseado na dignidade e no respeito, começou a ser replicado internacionalmente. Dona Mercedes viajava frequentemente, compartilhando sua experiência e visão, sempre com a simplicidade e o carinho que a caracterizavam. Antônio continuou suas pesquisas, embora em um ritmo mais lento, equilibrando sua paixão científica com seu compromisso social e sua vida familiar. Os netos de ambos, Paulo e Helena, seguiam seus próprios caminhos. Ele na física, como o avô, ela em serviço social, inspirada por Dona Mercedes. Uma tarde de primavera, 10 anos depois daquele encontro no beco, Dona Mercedes e Antônio voltavam de uma palestra conjunta em uma universidade. O táxi os deixou em sua casa, onde Tomás e sua noiva os esperavam para jantar. "Sabe que dia é hoje?" perguntou Antônio enquanto caminhavam para a entrada. Dona Mercedes sorriu. "Claro que sei. Faz exatamente 10 anos que levei torta de frango. Pela primeira vez." Antônio parou e pegou suas mãos entre as suas. Apesar dos anos, seus olhos azuis conservavam a mesma intensidade que a tinha cativado desde o princípio. "Naquele dia, eu pensei que você era um anjo", disse com a voz rouca, pela emoção. "Agora sei que você é muito mais que isso. É a mulher que me ensinou que a verdadeira invisibilidade é aquela que escolhemos ver ou ignorar nos outros." Dona Mercedes se pôs na ponta dos pés para beijá-lo suavemente. "E você me ensinou que nunca é tarde para encontrar o propósito ou para começar de novo."
Ao entrar em casa, onde Tomás os recebeu com um sorriso, Dona Mercedes pensou em todos os caminhos que tinham convergido para conduzi-la a este momento de plenitude. Desde a solidão de seu pequeno apartamento até esta vida rica em conexões, propósito e amor. O jantar transcorreu entre risos e conversas, com Tomás anunciando finalmente seu noivado oficial com Cláudia, sua namorada há 2 anos. Dona Mercedes observava sua família reunida, maravilhada com as voltas imprevisíveis da vida. Mais tarde, enquanto Antônio dormia pacificamente ao seu lado, Dona Mercedes levantou-se e se aproximou da janela. A noite estava clara, com milhares de estrelas brilhando no firmamento. Lembrou-se, então, de algo que Antônio lhe havia dito. Anos atrás, quando recém começavam a se conhecer, cada estrela que vemos pode ter se extinguido há séculos. Mas enquanto sua luz continua viajando para nós, para nossos olhos, ela continua existindo. Às vezes, ver é uma forma de criar realidade. Tocou o pingente em forma de estrela que nunca tirava. E pensou em todos os invisíveis que ainda existiam nas ruas, nas casas, nos hospitais, em qualquer lugar onde o olhar humano decide não se deter. Pensou em como um simples ato de ver, realmente, alguém podia desencadear transformações impossíveis de prever. Voltou para a cama e se acomodou ao lado de Antônio, sentindo seu calor e escutando sua respiração compassada. Antes de fechar os olhos, teve um último pensamento. Talvez o universo inteiro fosse como essas estrelas distantes, existindo plenamente só quando alguém se dá ao trabalho de olhá-lo com atenção e assombro. Talvez ver o invisível fosse, afinal, o maior poder que os humanos jamais poderiam possuir. Na sala de espera do Aeroporto Internacional de Guarulhos, Dona Mercedes esperava pacientemente ao lado de Antônio. Ambos observavam os portões de desembarque com uma mistura de ansiedade e emoção. O painel indicava que o voo de Bangkok tinha aterrissado há 20 minutos. "Acha que ela vai nos reconhecer?" perguntou Dona Mercedes, ajeitando nervosamente o xale sobre os ombros. Antônio pegou sua mão e apertou suavemente. "Com certeza. Enviamos fotos suficientes nesses meses." A Fundação Estrela tinha estendido sua atuação a nível internacional, estabelecendo programas de cooperação com organizações similares em distintos continentes. Uma dessas parcerias particularmente significativa era com um centro de acolhimento na Tailândia que trabalhava com crianças abandonadas. Durante uma visita a Bangkok no ano anterior, Dona Mercedes tinha conhecido Min, uma menina de 6 anos cuja história a tinha comovido profundamente. Órfã de mãe e abandonada pelo pai, Min tinha passado quase toda a sua vida em instituições. Apesar dessas circunstâncias, mantinha uma faísca de alegria e resiliência que havia cativado Dona Mercedes desde o primeiro momento. Depois de meses de procedimentos legais, tinham conseguido a adoção internacional. Hoje, finalmente, Min chegava ao Brasil para se juntar à sua nova família. "Lá vem eles", apontou Antônio, endireitando-se. Entre a multidão de passageiros, apareceu uma assistente social tailandesa de mãos dadas, com uma pequena menina de traços asiáticos e grandes olhos expressivos. Min usava um vestido vermelho e uma mochila em forma de elefante. Quando viu Dona Mercedes e Antônio, um sorriso iluminou seu rosto. "Vovó, vovô!" exclamou em um português ainda hesitante que estava aprendendo por videochamada durante meses. Dona Mercedes se ajoelhou, abrindo os braços, e Min correu em sua direção, fundindo-se em um abraço que parecia conter todo o amor do mundo. Antônio se juntou a elas, envolvendo ambas com seus longos braços. "Bem-vinda à casa, Min", sussurrou. Dona Mercedes, com lágrimas de felicidade escorrendo por suas bochechas. A vida tinha maneiras surpreendentes de completar círculos.
A mulher que uma vez tinha se sentido completamente sozinha, que tinha perdido temporariamente seu único filho, agora expandia sua família para incluir uma menina que necessitava do que ela tinha em abundância: amor para dar. No caminho para casa, Min observava maravilhada a paisagem através da janela do carro, apontando com excitação cada coisa que chamava sua atenção. Dona Mercedes respondia pacientemente às suas inúmeras perguntas, enquanto Antônio dirigia com um sorriso permanente no rosto. "Todo mundo vai morar comigo?" perguntou Min. "Tomás e Cláudia e o bebê, e Paulo e Helena também?" "Não todos ao mesmo tempo, querida", respondeu Dona Mercedes rindo. "Mas vão nos visitar muito frequentemente, especialmente porque todos estão muito animados para te conhecer." Nos meses que antecederam, toda a família reunida se envolveu na preparação para a chegada da Min. Tomás e Cláudia, agora pais de um bebê de 6 meses, tinham ajudado a decorar o quarto infantil. Paulo e Helena, os netos de Antônio, tinham enviado brinquedos e livros. Até mesmo Laura, de São Paulo, tinha viajado várias vezes para ajudar com os preparativos. Quando chegaram em casa, uma faixa multicolorida com a palavra "bem-vinda" em português e tailandês pendia na entrada. Dentro, para surpresa de Dona Mercedes, estavam todos reunidos: Tomás e Cláudia com o pequeno Mateus, Laura e seu marido, Paulo e Helena, e até mesmo alguns membros da equipe da Fundação Estrela. "Surpresa!" exclamaram em uníssono quando entraram. Min, momentaneamente intimidada por tantos rostos novos, agarrou-se à mão de Dona Mercedes, mas logo o carinho e o entusiasmo de todos a ajudaram a relaxar. Quando chegou a tarde, corria e brincava com Paulo, como se o conhecesse a vida toda. Naquela noite, depois que todos foram embora e Min finalmente adormeceu, exausta pelas emoções do dia, Dona Mercedes e Antônio sentaram-se na varanda, contemplando o céu estrelado. "Quem diria?" refletiu Dona Mercedes. "Você e eu, com a nossa idade, começando uma nova fase como pais adotivos." Antônio sorriu pegando sua mão. "A vida nunca deixa de nos surpreender, não é? Especialmente quando ousamos ver além do óbvio." Dona Mercedes pensou no longo caminho percorrido, em todas as vidas interligadas, nos invisíveis que tinham encontrado seu lugar no mundo graças a um simples ato inicial de bondade. "Sabe?" disse, apoiando a cabeça no ombro de Antônio. "Às vezes penso naquele primeiro dia, quando levei torta de frango para o beco. Se eu tivesse passado direto, como todo mundo..." "Mas você não passou", interrompeu Antônio suavemente. "E essa é a diferença que transforma o mundo. Um ato de bondade de cada vez." Do quarto infantil chegou um pequeno soluço. Min, provavelmente desorientada por acordar em um lugar desconhecido. Dona Mercedes se levantou imediatamente. "Vou eu", disse Antônio. "Você descanse." "Não", respondeu ela com um sorriso. "Vamos nós dois, juntos como sempre." Enquanto se dirigiam para confortar sua nova filha, Dona Mercedes pensou em o quanto o mundo tinha mudado desde aquele dia no beco. Não o mundo inteiro, talvez, mas sim seu pequeno canto dele, uma onda após outra, expandindo-se desde aquele ato inicial. Vidas tocadas, transformadas, reconectadas. E tudo porque uma mulher idosa tinha decidido ver um homem que o resto do mundo tinha tornado invisível. Parabéns! Escreva 9 nos comentários para eu saber que você ficou comigo até o fim. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.